Hoje é dia da primeira grande final de 2026, Corinthians e Flamengo. Flamengo e Corinthians se enfrentam no péssimo gramado do Mané Garrincha. Vou falar também sobre a situação envolvendo o Wallace Yan. Parece que travou, não se sabe se ele vai mais pro Bragantino, parece que o Bragantino quis mudar um pouco os termos da negociação, vou trazer isso pra você nesse vídeo aqui na Gol. Então, por gentileza, você que tá chegando comigo, deixa o like, inscreva-se, que é muito importante pra gente, é importante demais pro crescimento aqui do nosso canal. E a pergunta que eu te faço é a seguinte: Lucas Paquetá vai ou não vai pro jogo de hoje, meus amigos? Vamos lá. Vamos começar falando sobre a situação do Wallace Yan, cara. O jovem havia até se despedido, né, da equipe carioca, mas os clubes encontraram entraves nas conversas nos últimos dias, então a situação não estava tão certa, as negociações entre Flamengo e Red Bull Bragantino não estavam tão certas quanto parecia. A transferência do Wallace Yan, cara, foi interrompida essa negociação. Com isso, o jogador retornou ao clube para poder seguir os treinamentos. Ele ainda não está participando das atividades com o grupo. As tratativas emperraram nos últimos dias. O atacante chegou a se despedir dos companheiros publicamente e disse, né, que teve que voltar por conta desse impasse. A despedida também causou um pouco de incômodo internamente. Ele teve no Ninho do Urubu na última sexta-feira e também no último sábado. O Wallace Yan tá fora da final da Supercopa, não foi relacionado, inclusive, da viagem para Brasília, não foi nem viajar. O Flamengo terá todo o elenco à disposição e levará até o volante Saul, lesionado, né, para fazer parte do grupo. O Alan, né, não foi, né, acabou não indo o Alan e o Michael, que são jogadores que o Felipe Luiz já não conta mais, tá? O Wallace Yan ficou no Rio de Janeiro e ele tem treinado fora do clube também para poder manter a forma, tá? Os clubes se acertam aí em conversas para o pagamento na casa dos 10 milhões de euros, cerca de 62 milhões de reais, com o Flamengo mantendo uma porcentagem do jogador de 20 anos. No entanto, o time carioca alega que a proposta mudou quando foi oficializada no papel. Isso acontece muito, né? Você conversa, acerta, desenrola, deixa tudo alinhado, na hora que o cara bota lá no papel, ele bota completamente lá diferente. Foi isso que aconteceu. Pelo lado do Flamengo, a alegação é de que o Bragantino mudou a forma de pagamento, né? Alterando e aumentando as datas das parcelas, tá? A equipe paulista, né? A equipe de São Paulo, Massa Bruta, avalia que o parcelamento já havia sendo colocado ao longo das negociações. O Flamengo, na figura do presidente BAP, não aprovou esse novo modelo que foi imposto pelo Bragantino, tá? O Wallace Yan falou em tom de despedida no vestiário, depois do jogo contra a Portuguesa, né, no Campeonato Carioca, e depois contra o Bangu ele confirmou que tava de saída, tá? O meio atacante se destacou na base com o Felipe Luiz em 2024, foi puxado pro profissional quando o técnico assumiu o time. No ano passado ele atuou em 33 jogos, fez 7 gols e 4 assistências. O Wallace Yan fez parte do elenco campeão da Libertadores, do Campeonato Brasileiro, esteve no Catar para a disputa da Copa Intercontinental. A tendência é que a negociação se concretize. São questões de ajustes, de parcelamento, de data que deve se alinhar, né? Não vejo nenhum problema que vá estender isso um pouco mais para frente. Eu acho que vai acabar se alinhando essa situação do Wallace Yan e com o Massa Bruta e com o Bragantino. Ele vai acabar indo lá pro Bragantino mesmo, tá, meus amigos? E no dia de hoje o Flamengo vai enfrentar a equipe do Corinthians na final da Supercopa. E a pergunta que fica é a seguinte: teremos Lucas Paquetá em campo hoje? Será que o Felipe Luiz ele vai ser ousado ao ponto de colocar o Lucas Paquetá já de titular no primeiro jogo dele, nesse retorno ao rubro-negro carioca? E outro jogador que tá voltando a Brasília para jogar uma Supercopa, que agora não é mais jogador, né, faz parte da comissão técnica, é o Rodrigo Caio, tá? O último título do Flamengo em Brasília teve a participação importante do jogador que hoje é auxiliar técnico e protagonista, tá? Na comissão técnica do Felipe Luiz. Em 2021, o Rodrigo Caio, meus amigos, ele cobrou e converteu a última das cobranças de pênalti contra o Palmeiras, garantindo assim a taça da Supercopa do Brasil. Quem lembra disso? Aquela penalidade que o Diego Alves salvou e pegou um pênalti atrás do outro e salvou ali, e o Flamengo foi campeão contra o Palmeiras. O time rubro-negro se tornou bicampeão do torneio novamente no estádio Mané Garrincha. Eu, particularmente, eu não entendo porque sempre tem que ser no Mané Garrincha, cara. O gramado tá horrível, tem tantos estádios bons, eu falo da Arena das Dunas, da Arena Amazônia, tem que ser sempre em Brasília. Eu entendo que tem questões políticas, né? Os camarotes vão estar lotados aí de políticos. Pô, mas o gramado tá horrível e coloca até em risco a integridade dos jogadores, tá? Só lembrando, né, naquele jogo, foi um jogaço, Flamengo e Palmeiras empataram em 2-2 no tempo normal, né? E o Flamengo venceu por 6-5 nos pênaltis. Lembrando, cara, que o Palmeiras teve a bola do título
nos pés de algum jogador, eu acho que foi o Mike que acabou perdendo e o Diego Alves foi e pegou. Ó, pelo Flamengo, nas penalidades convertidas, Arrasca, Vitinho, Gabigol, João Gomes, Michel e Rodrigo Caio, né? O Rafael Veiga, Gustavo Gomes, Scarpa, Vinha e o Veron acertaram pro time paulista. 7 jogadores desperdiçaram as suas cobranças. O Felipe Luiz, em finais ele sempre treme. É inacreditável. Jogo decisivo. Falou que é final, ele treme. Felipe Luiz perdeu, Mateuzinho perdeu e o PP perdeu pelo Flamengo. Pelo Palmeiras perderam Luan, Danilo, Gabriel, Menino e o Mike. Então é isso mesmo, o Mike foi o cara que perdeu a última penalidade ali, que ajudou o Flamengo a ser campeão. Aquele foi apenas um dos títulos do Rodrigo Caio com a camisa do Flamengo. Ele foi tricampeão carioca, bicampeão brasileiro, da Libertadores, Supercopa, campeão da Copa do Brasil, enfim, agora ele faz parte da comissão técnica, tá bom, meus amigos, do rubro-negro carioca. Então, hoje teremos jogo, teremos final, cara, e a torcida fez uma festa espetacular na chegada dos jogadores. É inacreditável aonde o Flamengo vai. O Flamengo leva uma legião de torcedores apaixonados, cara. Na porta do hotel, no aeroporto e agora com a presença do Lucas Paquetá, que viajou, vai pro jogo. Se tiver disponibilidade, vai entrar em campo. Agora a pergunta que eu faço é a seguinte: aonde você escalaria Lucas Paquetá, cara? Eu, Jonas, eu tenho meu Flamengo ideal. Deixa nos comentários aí se vocês concordam com esse meu Flamengo ideal ou não. O meu Flamengo ideal é o seguinte, ó. Rossi, Varela... Não deve ser a provável escalação, tá? Eu tô até meio cabreiro com essa provável escalação aí do Flamengo, porque não deve ter Arrascaeta, não deve ter Jorginho. A provável escalação que foi divulgada aí durante a semana é um time com Carrascal, De La Cruz, é um time bem diferente do que o torcedor imagina como força máxima, tá, meus amigos? Olha só, o meu Flamengo ideal é Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, né? A trinca de meio campo com Eric, o Jorginho e o Arrascaeta. Pela esquerda, Everton, Cebolinha. Eu acho que para mim ele já ganhou a titularidade do Samuel Lino, que desde que chegou não consegue desempenhar um bom futebol. Na direita eu boto Lucas Paquetá. E aí, meus amigos, vai sobrar para alguém. Vai sobrar pro Luiz Araújo, vai sobrar pro Plata, vai sobrar pro Carrascal. Lá na direita joga o Paquetá. E centralizado o Pedro como atacante. E evidentemente o Arrascaeta como um 10, né? E o Pedro como um 9 ali, fazendo, enfim, sendo o finalizador desse time do Flamengo. Apesar do Felipe Luiz não gostar, ele continua sendo o maior e melhor finalizador do futebol brasileiro. Mas o time que deve entrar em campo hoje é um time completamente diferente, principalmente com as ausências do Jorginho e do Arrascaeta, tá? O Flamengo não divulgou nada em relação à contusão, enfim, se estão sentindo alguma coisa, não. Deve ser por questões físicas mesmo, é início de temporada. E, em princípio, na provável escalação, não é a escalação oficial, esses dois jogadores devem ficar de fora dessa grande final. Tem tudo para ser uma grande final. Evidentemente, o Flamengo é o grande favorito para esse jogo, mas nem sempre o favorito vence. O Flamengo contra o São Paulo, ele entrou, na minha opinião, com um pouco de soberba. O Flamengo entrou achando que ia vencer o jogo na hora que quisesse, do jeito que quisesse. Se entrar, assim, numa final, achando que investimento, nome, visibilidade ganha jogo, não ganha. O Flamengo é muito melhor tecnicamente, tem um elenco muito melhor, mas precisa entrar com vontade e dedicação. O Flamengo precisa entender que todos os jogos que o Flamengo for disputar nessa temporada, os adversários vão entrar em campo como se fosse uma final de Copa do Mundo. E o Corinthians vai dar a vida em campo para poder derrotar o Flamengo. Se o Flamengo entrar achando que vai ganhar de qualquer jeito, que é um jogo qualquer, o Flamengo vai se complicar, mesmo tendo o Paquetá, mesmo tendo todos os investimentos possíveis. Então, assim, é virar a chave e entender que hoje vale taça e que se o Flamengo não ralar a bunda no chão, não correr, não se esforçar, vai ter um jogo mais complicado do que o normal. Tá bom? Meus amigos, deixa o like, inscreva-se, que é importante demais pra gente, é muito importante pro nosso crescimento. A bola rola hoje, às 16 horas de Brasília. Pode ser o primeiro título, o primeiro caneco do Flamengo nessa temporada. E detalhe, tá? O Flamengo, que estava praticamente eliminado aí do Campeonato Carioca, vai pra última rodada com chances reais de se classificar para a próxima fase e fugir daquele quadrangular da morte, tá bom? Deixa o like, inscreva-se, que é importante demais pra gente, é muito importante pro nosso crescimento. Sou Jonas Stemmer, essa é a Gol TV, forte abraço pra você, saudações, tamo junto, valeu!